Olá, bem-vindo de volta ao canal, fazendo mais um vídeo aqui da série que eu tô fazendo do meu diário de estudo, né? Um vlog com as coisas que eu tô estudando, algumas coisas que eu tô mexendo aqui na minha maneira de tocar e o processo, né? Eu acho super importante e eu falei isso no primeiro vídeo que eu fiz. Se você não viu, vai ter a descrição aqui embaixo pra você voltar lá no primeiro vídeo, onde eu falo um pouquinho sobre isso, mas resumindo, eu resolvi fazer esse vídeo pra gente meio que quebrar esse estigma de que a gente tá sempre vendo os bateristas que a gente gosta, os nossos ídolos, os nossos colegas até, né? O pessoal que a gente convive, sempre tocando bem pra caramba nas redes sociais, né? E sempre mostrando coisas que estão rolando, né? Que estão prontas e a gente não vê tanto o processo, né? O tanto que às vezes a gente tem que malhar um pedacinho ali de um trechinho, sei lá, de 2 compassos, às vezes nem isso, pra que isso saia legal numa gravação que a gente vai fazer, ou então num vídeo que a gente tá querendo postar e tudo. Às vezes a gente fica semanas, né, limpando algumas coisinhas e alguns alunos meus já entendem que o processo é esse, é de repetição, 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 mas tem outros alunos que ainda não pegaram essa ideia, né, acreditam muito na coisa do talento ainda e a gente não vê que por trás daquele baterista que a gente gosta tem ali várias horas, né, fazendo o mesmo rudimento, a mesma frase, o mesmo lick, a mesma coisa ali durante um tempão, durante vários dias, semanas, quem sabe até meses, né? E é isso, o processo é esse, gente. E não vamos cair em golpe aí que tá na internet falando que, sei lá, em 2 dias, em 2 semanas você vai ser o melhor baterista com a melhor técnica. Cara, isso aí, eu sempre gosto de frisar isso aí não existe e eu tô aqui pra mostrar um pouco do processo. Enfim, vamos lá, vamos ao que interessa. Ultimamente eu tô estudando um pouquinho de algumas figuras ímpares dentro de um compasso par normal, né, 4x4. E às vezes eu jogo algumas figuras lá de 3, 5, né, de vez em quando até um 7. O 7 ainda me pega um pouquinho. E aí o 5 é uma coisa que eu tenho gostado bastante de praticar. De vez em quando eu tô fraseando, improvisando, me expressando ali no instrumento, é uma coisa que pinta de vez em quando, que eu acho legal. Soa legal, né, dependendo do jeito que a gente faz. E aí a figura que eu toco de vez em quando é essa aqui. Tá? Tem alguns outros vídeos meus aqui no canal onde eu falo um pouquinho sobre essas coisas de colocar um ímpar dentro, né, uma frase com uma quantidade ímpar de notas dentro de um compasso par. E aí eu comecei a brincar com essa outra figura aqui também, ó. Tá, isso aqui é uma coisa que eu gosto bastante de estudar, desafia um pouquinho a nossa coordenação. E aí, né, principalmente quando a gente põe o chimbal em cima, né? A figura que eu tô tocando aqui é bumbo, caixa, caixa, né? E aí, quando a gente coloca o chimbal, dá mais um pouquinho de dificuldade e eu comecei a contar ainda, né, essas coisas. Contar o compasso, né, os tempos, enquanto eu tô fazendo essa figura, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E eu comecei a pensar em aplicar isso com a mão esquerda, né? Eu já tinha pensado em fazer isso aí, só que daí não rolou. Eu falei, cara, eu não vou mexer com isso agora, né? E aí, num contato recente com o Bruno Tesselli, que é um batera que eu gosto pra caramba, a gente tem tido um contato bem legal nos últimos meses, nos últimos 2 anos aí, e estudando com ele, né? Ele falou, pô, Marcelo, né, vamos fazer isso aí com a mão esquerda também. Porque na hora que a gente está improvisando, a gente nunca sabe o que a gente vai precisar de recurso, né? Às vezes a gente vai cair numa mão esquerda na cabeça do tempo ali, e aí tudo que a gente estava desenvolvendo vai por água abaixo, porque talvez a gente não tenha a mesma fluidez, né? E a mesma convicção de tocar algumas coisas com a mão esquerda na cabeça, começando algumas frases com a mão esquerda, enfim. E aí eu comecei a fazer, né? Fazer essa mesma figura com a mão esquerda. E aí é essa parte aqui que eu tô do processo agora, tá? Isso aqui que eu toquei na mão direita tava rolando super legal e eu comecei a fazer isso com a mão esquerda. Então vamos ver se vai sair aqui. Tá? É uma figura chata de fazer já com a mão direita. Com a mão esquerda também
é mais difícil ainda, né? E eu tô querendo ser bem enfático mesmo, né? Nas notas que eu tô acentuando aqui no prato e tentar deixar a caixa tão baixinha mesmo, assim, né? Num nível abaixo ali de volume, de dinâmica, igual eu faço quando eu tô com a mão esquerda na caixa, né? Uma coisa que eu comecei a comparar e eu vi que tem essa diferença enorme, né? De som quando eu vou para a mão esquerda no prato. Eu comecei a consertar isso aí, né? Então, uma parte do processo foi entender a figura. Né, entender como fazer isso na mão esquerda, né? Porque para mim, na mão direita já estava rolando. Então, se você vai fazer isso pela primeira vez, vai com calma. Tenta pegar só isso aqui, né? Depois tenta colocar o chimbal, depois tenta contar por cima, aí vai para a mão esquerda, né? E aí eu comecei a ver que o bumbo às vezes ficava para trás. Então, às vezes eu estava firme aqui na mão esquerda aqui no prato, mas o bumbo estava ficando meio capenga ali, não estava acertando ali na mosca junto com o prato, né? Então foi um trabalho que eu comecei ontem. Hoje já está um pouquinho melhor. E aí, aí eu comecei a tentar comparar como que era meu som entre mão direita e mão esquerda, né? E eu comecei a fazer tipo 2 compassos com a mão direita, depois 2 compassos com a mão esquerda, né? Então eu vou ligar o metrônomo aqui para a gente ter uma referência. E aí depois o próximo passo eu falo daqui a pouco. 3, 4. Beleza, eu coloquei no andamento aqui que tá bem lento, né? Tocar lento é bem, algumas coisas tocar isso bem lento é bem desafiador. E aí, vou colocar um pouquinho mais rápido aqui. E uma das dificuldades que eu tive, né, na hora de fazer isso, de pensar essa coisa, vou fazer 2 compassos, né? E aí eu tenho que contar esses 2 compassos, né? Eu não quero ficar colocando um acento ali no 1 e ficar tendo que contar com isso, né? E aí eu comecei já a fazer isso contando o compasso em voz alta, né? E aí, no meio disso tudo, eu estava pensando em conseguir contar em voz alta, conseguir tocar o padrão, desse padrão de 5 notas, tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda, passar de uma mão para outra sem que a diferença de som, de qualidade de som assim fosse muito brusca, né? Qualidade de som eu falo de volume, de timing, né, de subdivisão, e conseguir administrar isso tudo, né? Conseguir fazer com que isso soasse bem, soasse relaxado, enquanto eu estou fazendo todo esse malabarismo aqui, né? Então, essa é a parte do processo em que eu estou agora, e aí eu vou repetir isso aqui durante algum tempo, e aí lá no final a gente troca uma ideia rapidinho para encerrar o vídeo. Fechou? 80 BPM acho que vai ficar legal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Rolou um acidente aqui. Rolou um acidente aqui. Gente, durante a gravação aqui, o microfone que tá aqui em cima, captando o som da bateria, ele caiu em cima da câmera aqui. Eu tive que acudir aqui para o negócio não estragar e não sair quebrando tudo aqui. Mas enfim, vamos lá. Voltando aqui ao que interessa.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2000 anos depois. Beleza, já deu pra mexer um pouquinho aqui, já deu pra melhorar, já deu pra sentir uma melhora, mas começou a ficar meio fadigado aqui, né? Como eu tô contando em voz alta e tocando, né, tentando administrar tudo que tá acontecendo aqui, eu dei uma cansada, então normalmente eu paro um minutinho, dou uma, né, uma descansadinha, tomo uma água e aí eu volto, faço mais algumas vezes e eu faço isso durante algum tempo, assim, viu, gente? Às vezes eu vou passar vários dias seguidos fazendo esse mesmo exercício aqui durante algum tempo. E é isso que faz a gente realmente conseguir evoluir, né? É a repetição e conseguir depois aplicar isso aqui numa situação real. Por enquanto eu tô na fase bem de destravar a coordenação e aí depois, mais pra frente, eu quero tentar mostrar tocando e usando um pouquinho desses recursos aqui numa situação de solo, de improviso, alguma coisa assim, né? Então vamos fazer um segundo round aqui só pra gente ver como é que tá, e aí a gente encerra, troca uma ideia lá no final do vídeo, e é isso. De novo, metrônomo. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Bom, então já deu para ver que deu uma melhorada boa aqui em algumas coisas, né? A parte de coordenação já tá bem legal e conseguir contar isso ao mesmo tempo, mas aí tá rolando umas paradinhas no timing, assim, que eu tô percebendo. Na hora que eu vou com a mão esquerda pro prato, às vezes a subdivisão fica meio frouxa ali, né? Então, às vezes você pode parar pra pensar, pô, Marcelo, né? Pra quê? Ficar viajando, ficar sendo tão detalhista e tudo. É porque eu sou assim. Primeiro de tudo, porque eu sou assim. E segundo, porque eu quero tocar sempre no mais alto nível possível. Eu quero chegar numa situação em que eu consigo tocar e mesmo que de repente aconteça alguma coisa aqui que vai começar a querer dar uma engasgada, eu não vou sair do timing, né? Eu não vou sair da pulsação ali, né? Eu sei que e eu não falo isso com um ideal perfeccionista de que eu tenho que estar sempre trincadinho ali, mas é a questão de realmente estar tocando com uma energia constante, né? Para mim, eu tenho muito na minha cabeça essa questão de que quando a gente está tocando com a subdivisão muito bem colocada, muito bem resolvida, né? O que é tercina, o que é tercina é tercina, o que é semicolcheia é semicolcheia. Quando a gente está dentro desse grid, vamos falar assim, eu sinto que tudo que a gente toca tem um pouquinho mais de energia, né? Independente de volume, né? Se a subdivisão tá rolando, a coisa tá fluindo, né? A coisa desce redondinha. E aí
já tem um tempo já que eu pego muito nesses detalhes assim, e aqui eu quero ter um bom timing, eu quero tocar com as pessoas e prover para essas pessoas com quem eu tô tocando um bom senso de pulsação, assim, eu quero que as pessoas se sintam seguras tocando comigo, mesmo que eu esteja num momento de loucura, assim, né, tipo, doidão, tocando um monte de coisa e tal. Eu quero que essas coisas estejam rolando dentro de uma pulsação constante, que as pessoas consigam contar com aquilo. E é isso, né? Muito do meu estudo ultimamente tem sido isso. É uma coisa chata? É bem chato. Mas é o processo, né? E é o que tem que ser feito. E é isso. Espero que vocês curtam esse tipo de conteúdo, né? Mais uma vez, se você quiser manter esse tipo de coisa rolando aqui no YouTube, dá aquela força pra gente, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, todas essas coisas aí pra ajudar a coisa a rodar aqui, tá? E é isso, qualquer coisa deixa um comentário aqui embaixo, né? Vamos trocar ideia. Se você de repente tem alguma dúvida sobre o que eu tô falando, ou então se você se sente da mesma forma que eu e quer conversar mais sobre isso, pô, meu contato tá aqui embaixo, tem meu site, tem e-mail, tem redes sociais e sou muito aberto para esse tipo de coisa e eu respondo sempre que possível, tá? Não demoro muito. E é isso, a gente se vê. Valeu, até.